Senhor, Ele é aquele que sempre nos dá uma oportunidade Aleluia. de estarmos reunidos para falar no nome santo dEle. Aleluia. Pido aos irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Lucas. Louvado seja Deus. Aleluia. De Lucas capítulo 19, uma palavra muito conhecida, mas ela tem assim o poder de fazer algo na vida daqueles que a ouvem e passa a crer nela. Aleluia. Amém? Livro de Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. Graças a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação Aleluia. a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Louvado Querido seja Deus, o que nome. esta palavra possa alcançar Aleluia. os corações daqueles que Louvado se seja o encontram nome. vazios, Aleluia. até mesmo da tua palavra, de um sentimento de amor à sua palavra. Aleluia. Que o Senhor possa alcançar vidas na noite de Aleluia. hoje. Sim, Até quero crer que o Senhor já alcançou corações, lares, e vidas provavelmente já devem ter ouvido a tua palavra e ter entendido ela como de necessidade para as suas vidas. Assim eu oro e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra de Deus fala sobre um homem chamado Zaqueu e relata as escrituras sagradas que Jesus estava entrando em Jericó. Mas Aleluia. muito bem antes de Jesus ter um encontro com Zaqueu, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele havia passado por Jericó. Já estava dentro de Jericó, mas na Jericó antiga. E na Jericó antiga a Bíblia diz que Jesus Cristo ele cura o Aleluia. cego Bartimeu. Aleluia. E assim ele dá continuidade à Louvado sua obra seja o nome. redentora de salvação. E nessa continuidade, a Aleluia. Bíblia relata que já dentro da própria Jericó, Jesus Cristo tem um encontro com um homem chamado Zaqueu. Aleluia. A palavra revela que Zaqueu era um homem publicano, um chefe dos maiorais. Os publicanos naquela ocasião eles eram um grupo de pessoas que de maneira nenhuma iriam a favor do sistema, Aleluia. contra o sistema romano. Publicanos esses que eram até judeus, mas que se renderam aos pés do sistema romano para que assim viesse cobrar impostos de maneira irregular naquela Aleluia. ocasião. E isso fez com que os publicanos se tornassem inimigos dos judeus. Os judeus, de certa forma, naquela ocasião, não tinham nenhum tipo de contato com os publicanos. Relata alguns Aleluia. historiadores que os publicanos eles eram impedidos de orar nas praças, eles eram impedidos de Aleluia. entrar na sinagoga, Aleluia. eles eram proibidos até mesmo de conversar com algumas pessoas, porque era um grupo de pessoas que de toda maneira entristecia o coração dos judeus, porque se viam a Roma de uma tal forma, de forma ilícita, para cobrar impostos naquela ocasião. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu, sendo ele não só um publicano, ele era chefe maioral dos publicanos. E cada dia mais Zaqueu se enriquecia com as suas cobranças de impostos, de forma irregular. E relata as escrituras sagradas que, de repente, Jesus Cristo entra em Jericó. E Zaqueu sente a necessidade, porque as escrituras sagradas falam no versículo 3 do capítulo 19, que ele corre, ele procurava ver quem era Jesus. Aleluia. Ele tinha o desejo no seu coração de conhecer a Jesus, Aleluia. mas ele não podia. Esse não podia, muitas das vezes nós lemos na palavra e entendemos que é pelo fato dele ter uma estatura baixa, uma estatura pequena. Porque em volta de Cristo havia uma multidão muito grande. Aleluia. E provavelmente Zaqueu ele não teria a possibilidade de ver Cristo. Mas não é por essa linha que eu quero seguir, pelo fato de Zaqueu ser de pouca estatura para ter a condição de ver Jesus. Aleluia. Desejo ele tinha de conhecer Jesus, mesmo ele sendo rico, maioral, chefe dos publicanos. Aleluia. Mas o que eu creio que proibia, que tinha no íntimo do coração de Zaqueu ver Jesus Cristo, não era a sua riqueza, não era o fato
ele ser de uma baixa estatura. Creio eu, o motivo maior é pelo fato de ele ter se rendido ao sistema romano. Aleluia. E certamente ele seria rejeitado ali pela multidão, porque aquela multidão queria ver Jesus também como Zaqueu queria ver. Aleluia. E dentre aquela multidão provavelmente estavam ali os judeus. Judeus que seguiam Cristo, pessoas que receberam cura, foram salvos, libertos pelo poder que Jesus Cristo tem de curar, salvar e libertar. Aleluia. E naquele exato momento ali, Zaqueu, provavelmente dentro do seu íntimo, impedido de ver a Cristo, pelas suas razões próprias, mas o que chamou mais a atenção ao coração de Zaqueu foi a necessidade de ter um encontro com Jesus Cristo. Aleluia. E diz o versículo 3 do capítulo 19 que ele procurava ver quem era Jesus, e por causa da multidão ele não tinha essa possibilidade. Então Zaqueu encontrou uma forma, Zaqueu encontrou uma estratégia, ele criou uma maneira de se aproximar de Jesus Cristo. Então ele sobe no sicômoro, que naquela ocasião era uma árvore que dava um fruto, que somente os pobres se alimentavam daquele fruto. E imaginamos nós, Zaqueu sendo um homem rico, subindo numa sicômoro, numa árvore frutífera, que os frutos só alimentavam os ricos, os pobres daquela ocasião. E Zaqueu era um rico. Imagina Zaqueu agora, trepado ou lá em cima daquele sicômoro. Como seria para Zaqueu trágico para ele? Como seria para Zaqueu aquele momento ali de um entendimento, sendo ele rico em cima de um sicômoro onde dava frutos que somente os pobres comiam? Creio eu, a Bíblia não fala, mas que provavelmente algumas pessoas ficaram sem entender nada. Mas é dessa maneira que Jesus faz. Aleluia. Muitas das vezes nós não conseguimos entender os planos e projetos de Deus na nossa vida. Aleluia. E quando nós vamos entender e compreender, nós já estamos servindo Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Zaqueu Deus. entendeu, aleluia, Aleluia. que os planos de Deus eram planos seja o nome. maiores do que aqueles que Roma lhe oferecia. Eram planos maiores que o sistema religioso, o sistema financeiro de Roma lhe servia. Quando Zaqueu entendeu que servir a Cristo seria muito mais de valia Aleluia. para ele, ele Louvado sobe seja o naquele nome, sicômoro para ver Aleluia. Jesus Cristo passar. Aleluia. E esse ato fez com que Jesus Cristo, essa atitude de Zaqueu, fez com que Jesus Cristo parasse e olhasse para Zaqueu e chamasse ele pelo seu nome. Aleluia. Glória a Louvado seja o Deus. nome. Aleluia. Imagina agora um judeu, Jesus judeu, Aleluia. chamar Zaqueu pelo seu nome. E os historiadores dizem que os judeus não falavam com os publicanos e nem os publicanos falavam com os judeus. Era para os publicanos, para os judeus, era uma escória naquela ocasião. E agora um judeu, mas não um judeu qualquer, não um homem qualquer, Aleluia. mas sim o Filho de Deus, um homem que veio a esta terra para não fazer acepção de pessoas, para não fazer acepção de ninguém, Aleluia. mas sim para trazer a palavra de salvação, mas sim para trazer a libertação, Aleluia. mas sim para trazer a cura da humanidade que está enferma. Todos nós Aleluia. sabemos que a humanidade está enferma, está cada vez mais indo de pior para pior. Aleluia. Algumas pessoas ficam aí anunciando que vai melhorar, que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem. Mas as Escrituras Sagradas nos informam que o próprio Jesus Cristo Aleluia. diz com as suas palavras, e a palavra dele é verdade, Aleluia. a palavra dele não volta vazia, a palavra dele é a palavra de firmeza. Ele diz com a tua palavra que neste mundo teremos aflições. Ele não Aleluia. diz que vai melhorar, ele não diz que está tudo bem. As pessoas que ficam se achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Aleluia. Nós temos visto a humanidade indo aí de mal a pior, cada dia mais o amor se esfriando, cada dia mais se cumprindo o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Está cada dia mais os sinais verídicos, sinais físicos, os sinais espirituais, Aleluia. os sinais cósmicos, onde há terremotos, rumores de guerra, Aleluia. o amor se esfriando. Os sinais estão se cumprindo a todo tempo nos olhos, diante dessa humanidade que a Bíblia
certamente nos fala que o inimigo das nossas vidas cegou o entendimento da humanidade para não compreender as Escrituras Sagradas. E agora Zaqueu é chamado por Jesus Cristo. E diz as Escrituras Sagradas que Zaqueu desce e Jesus dá uma ordem a ele para descer depressa. Essa ordem que Cristo dá a Zaqueu é para Zaqueu descer depressa, porque era necessário Zaqueu descer depressa, porque a salvação ela é apressada, a salvação ela é nos anunciada apressada, de uma forma apressadamente, porque ele já está às portas. Jesus Cristo está bem próximo para voltar. O livro de Apocalipse chega até a dizer que a noiva de Cristo, que é a igreja, já se encontra adornada para ter o encontro com o noivo. Aleluia. As Escrituras Sagradas relatam que de uma hora para outra, o nosso Senhor Jesus, ele surgirá nas nuvens com um brado de alarido e glória para arrebatar a sua igreja. E nós estamos cada dia mais dispersos ao que diz a palavra de Deus. E Zaqueu ouviu a voz de Cristo quando ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Aleluia. E diz as Escrituras Sagradas que no versículo 9 do capítulo 19, diz as Escrituras Sagradas que apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. Aleluia. Nesse exato momento, eu creio, as Escrituras não falam, mas nesse exato momento, acredito eu que no meio de toda aquela multidão, houve-se um burburinho. Talvez algumas pessoas dizendo: quem é este para estar ao lado de um pecador? Quem é esse para estar ao lado de um publicano? Quem é esse? Só que as pessoas olhavam no sentido de perguntar quem é esse, porque certamente aqueles que perguntavam quem é esse, é aquele que não viu, não vê, não via os sinais e milagres que Jesus Cristo realizou em toda a sua caminhada nesta terra. Todo o ministério de Jesus Cristo, desde o momento em que ele foi batizado nas águas pelo seu primo João Batista, todo o momento de seguimento ao evangelho que Cristo trouxe a essa terra, em todas as cidades que ele entrava, em todo lugar que ele ia, ele levava a palavra de salvação, ele levava a palavra de cura, ele levava a palavra de libertação, e todos aqueles que lhe ouviam a sua palavra, eles davam crédito à tua palavra, e todos aqueles que deram crédito à palavra de Jesus Cristo foram salvos, foram curados, foram libertos de todas as mazelas que este mundo tem oferecido ao homem pecador, ao homem que anda no seu próprio decurso, achando que é verdadeiramente o dono de si próprio. Mas nós entendemos que Jesus Cristo é aquele que dá a última palavra em nossa vida. Aleluia. Amém, Jesus. Diz a palavra do Senhor que Zaqueu desce depressa, e de uma certa forma, quando Zaqueu tem um encontro com Cristo, a Bíblia fala que por ele ser, no versículo 7, todos ali murmuravam, dizendo que entrara para ser órfão de um homem pecador. E Zaqueu, naquele exato momento, ele abre a sua palavra, a sua voz, e diz para o Senhor Jesus: Senhor, se tenho eu defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que neste exato momento, Glória a Deus. Zaqueu, Aleluia. arrependido de todos os seus atos errados, ele confessa que verdadeiramente, não só sendo um pecador, mas um defraudador, que defraudava todo o sistema, toda aquela comunidade que lhe eram cobrados impostos. Nesse exato momento, todas as escamas de pecado caem sobre Zaqueu, para que assim ele pudesse ver Jesus Cristo e entender que Jesus Cristo queria fazer uma grande obra de salvação na sua vida. E diz a palavra do Senhor Jesus que eles entenderam a palavra. Diz a palavra do Senhor que nesse exato momento, a Bíblia diz que Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor, nesse exato momento, Zaqueu toma essa decisão. E ao tomar essa decisão, Jesus olha para ele, quando ele toma essa decisão, e diz para ele: olha, Zaqueu, hoje veio salvação à sua casa. Boa noite, meu irmão. Hoje veio a salvação a esta casa, aleluias, porque este
também é filho de Abraão. Aleluia. Quando Jesus fala para Zaqueu que hoje veio salvação à casa dele, Jesus olha para ele, ele mesmo ainda Aleluia. considerando Zaqueu como mesmo sendo um publicano, mas um judeu. Porque os judeus, sendo descendentes de Abraão, Jesus olha para Zaqueu e fala: hoje mesmo veio salvação a esta casa, porque este também Aleluia. é filho de Abraão. É interessante que esta palavra do versículo 9 do capítulo 19, Jesus ele não fala ela diretamente para Zaqueu, porque as escrituras estão dizendo aqui claramente que Jesus diz: hoje veio salvação, aleluia, Aleluia. a esta casa. Louvado seja seu nome. Ele não fala a casa de quem, ele não fala para quem ele está dizendo esta palavra. Jesus ali nesse exato momento, ele está falando provavelmente para todos que estavam ali, que murmuravam que Cristo ia ser hóspede de um pecador. Jesus estava provavelmente dizendo para todos: olha, veja bem, hoje veio a salvação à casa dele. Aleluia. E esta mesma salvação que foi até a casa dele, Aleluia. isso não está escrito, mas provavelmente no entendimento, nos dá um entendimento sobre isso. Jesus poderia estar dizendo para toda aquela multidão: vocês também podem ser beneficiados com a salvação hoje. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor, que Aleluia. naquele dia só Zaqueu creu na salvação, e a salvação entrou na casa de Zaqueu. Aleluia. A salvação, aleluia, entra na casa de Zaqueu. É interessante que quando Zaqueu desce do sicômoro, não diz as escrituras sagradas, mas é uma cena tão linda que imagino eu que poderia ter sido. Zaqueu segura na mão de Jesus Cristo, Jesus Cristo segura na mão de Zaqueu, Aleluia. e fala para Zaqueu que ele queria entrar na casa de Zaqueu. Só que pelo fato da Bíblia dizer que Jesus diz para Zaqueu que hoje veio salvação à sua casa, significa que Zaqueu tinha uma família. Aleluia. Significa que provavelmente Zaqueu tinha filhos, tinha esposa. E agora imaginemos nós, um homem pecador, um homem que toma uma decisão sem saber das consequências que lhe viriam, mas as consequências sempre são essas: é escárnio, é murmuração, são pessoas que não crê verdadeiramente que aquela pessoa foi salva, são pessoas que zombam delas, porque a partir daquele momento ela passa a ser crente. Mas Zaqueu ele não estava preocupado com nada disso. Zaqueu estava seguro do que ele estava fazendo. Provavelmente ele de mão dada com Jesus Cristo, Jesus Cristo de mão dada com Zaqueu, caminhando para a casa de Zaqueu. Provavelmente Zaqueu deve ter olhado para Jesus Cristo e ter dito da seguinte forma: e agora o que farei? Jesus provavelmente deve ter também dito para ele: se acalma o coração, Zaqueu, porque aqui estou. Todas as vezes que Jesus Cristo, aleluia, segurou na mão de uma pessoa preocupada com qualquer área da sua vida, Jesus Cristo sempre falou da seguinte forma: tende bom ânimo. Aleluia. Aleluia. Tende bom ânimo. Diz que Zaqueu vai com Jesus para sua casa. Imagina a cena. Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu. Zaqueu bate na porta. Quem abre é a mulher. A esposa de Zaqueu abre a porta, olha Jesus Cristo, um judeu, com um publicano. Provavelmente naquela hora ali, aquela esposa de Zaqueu não estava entendendo nada, aleluia. Mas as coisas de Deus, as coisas que são espirituais, aos olhos das pessoas que são carnais, que não entendem, é confuso. Porque a Bíblia diz claramente que nós, que conhecemos as coisas espirituais, nós olhamos com os nossos olhos espirituais. Nós não olhamos com os nossos olhos carnais. Porque quando nós olhamos com nossos olhos naturais, com os nossos olhos carnais, só vamos contemplar coisas carnais. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, vamos sim contemplar coisas espirituais. E naquele exato momento, a esposa de Zaqueu, provavelmente, olhando com os olhos carnais, não estava entendendo nada, aleluia, por ver o seu esposo, um publicano, chefe do maiorais, rico, ao lado de um judeu, não um judeu qualquer, como eu havia falado, mas sim
Jesus Cristo, o autor e consumador da vida. Aleluia. Aquele que Louvado veio, seja se o dispensou lá da glória, Aleluia. aleluia. Com todo o seu reino, com todo o reino em sua volta, se dispensa da sua glória, mandado por Deus, o Pai, para vir aqui na terra, propagar o evangelho de salvação. Aleluia. Estava Zaqueu do lado de Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada que Zaqueu entra na casa juntamente com Jesus Cristo e diz a palavra do Senhor Aleluia. que todos da casa de Zaqueu foram salvos pelo poder de Jesus Cristo. Glória a Eu Deus. quero Glória. falar com essa palavra para concluir essa palavra. Aleluia. Aleluia. Que não vai, meus amados irmãos, de maneira nenhuma, nós ficarmos relutando, cocheando em dois pensamentos. Aleluia. Se é hoje ou se é amanhã, os momentos de eu tomar a decisão na minha vida, de mudar a minha história, mudar a minha vida, sair da situação que eu me encontro para uma situação mais favorável. Aleluia. Talvez há Louvado momentos seja seu nome, Senhor. de nossas vidas que tentamos encontrar solução para os nossos problemas. E muitas das vezes, como homem pecador, como homem nécio da palavra de Deus, vamos aí procurar solução para os nossos problemas, aonde não vamos encontrar solução. Mas eu quero lhe anunciar que a solução está em Cristo Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Aleluia. Aleluia. A Aleluia. palavra do Senhor fala: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo e tudo lhe será concedido. Aleluia. Ou seja, a partir do momento que eu me encontro com o Senhor, que eu vivo a minha vida com Cristo, a partir do momento que a minha vida agora passa a ser de Jesus, Aleluia. eu passo a ser um seguidor da tua palavra. E tudo que eu necessito para a minha vida, eu certamente irei encontrar. Aleluia. Jesus Cristo, nessa noite, da mesma maneira que entrou na casa de Zaqueu, Ele possa entrar no seu coração. Glória a Ele Deus. possa fazer morada. Amém. Possa fazer transformação. E te fazer um mais que vencedor. Amém. Não só apenas uma pessoa crente em Cristo Jesus, mas mais que vencedor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Quero Glória a deixar Deus. essa palavra nessa noite para os amados irmãos ouvintes. Creia que Jesus Cristo, Ele veio para salvar o que se havia perdido. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Aleluia. diz que o Evangelho de João, capítulo 3, 16, diz que Deus amou o mundo de Aleluia. tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo que a nele crer não pereça, mas venha ter a vida eterna. Aleluia. É interessante, meus irmãos, que no momento em que Deus dispensou seu único Filho, que estava ao seu lado, de lado do seu trono, para vir a essa humanidade, para sofrer morte de cruz, Aleluia. uma das mortes terríveis daquela ocasião, Deus não titubeou, Deus não hesitou em dar o seu único Filho, Aleluia. aleluia, para salvar essa humanidade. Aleluia. Amém. E Deus quer que você não de maneira nenhuma hesite. De maneira nenhuma Deus não quer que você se dê para Ele, Aleluia. para que Ele possa fazer morada na sua vida Aleluia. e fazer uma transformação na sua família. Amém? Louvado seja Que o nome Deus de Deus. possa assim estar continuando abençoando este lugar, os moradores desta localidade, a vida do nosso irmão José Carlos, o trabalho, o projeto que Deus colocou no seu coração, que possa ter resultados, né? As Aleluia. Escrituras Sagradas diz que um certo dia o Espírito Santo de Deus, usado por um jovem chamado Obed, ele chegou até o rei Asa e diz: ó rei Asa, não desfaleça a sua mão em vossa caminhada, porque grande é a recompensa do Senhor. Aleluia. Glória a Não devemos Deus. desfalecer a nossa fé. A nossa fé, a nossa doutrina de fé, ela não está baseada em quantidade, ela está baseada em qualidade. Aleluia. Muitos estão aí se perdendo, uma doutrina de fé que não se entende, que é baseada em quantidade. Jesus Cristo, Ele veio para salvar a todos, mas Jesus Cristo, Ele não veio para a multidão. Ele veio, muitas das vezes, a multidão atrapalhava Jesus Cristo fazer a obra.
Muitas das vezes a multidão impedia ele de fazer a obra. E é por isso que ele mesmo, ele, com toda a sua simplicidade, nasceu numa manjedoura. Aleluia. Imaginemos Cristo se tivesse nascido no palácio. As igrejas hoje teriam que ser tudo palácio, não é verdade? Mas Jesus Cristo, para nos deixar exemplo, ele nasce numa manjedoura. Um lugar onde tinha os animais ali, palhas, Jesus Cristo nasce. Para nos dar exemplo de que a simplicidade, ela tem muito mais valor do que a arrogância, do que a altivez e do que aquilo que é o Espírito que está assolando essa humanidade nesse tempo presente. Amém? Que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus, é claro. Amém? Vamos dar a bênção para a história? Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Aleluia. Querido Deus e Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez nesta noite, meu Deus amado. A tua palavra, Senhor, ela testifica dela, o teu servo, o profeta Isaías diz que ela não volta vazia, meu Pai, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. A tua palavra é como uma semente, meu Deus, que aonde ela cai, ela dá frutos e frutos dignos de arrependimento. E nós cremos que tudo que foi falado, louvado e dito aqui nesta noite, meu Senhor, possa ter sido suficiente, meu Pai amado, para entrar em corações, transformar vidas, mudar planos e projetos de pessoas. Como esse lugar em suas mãos, cada casa, cada família, possa ser alcançado a todo tempo pelos louvores, pela tua palavra. Que o Senhor possa salvar e curar aquele que está enfermo, aqueles que estão no seu leito, deitado, cansado, fadigado, do seu dia a dia, possa receber um descanso de paz. Toma tudo nas tuas mãos, assim nós oramos e te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. E o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Graças a Deus. Aleluia. Beleza? Graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado, obrigado. Graças a Deus.